Gente, vamos lá. Apocalipse capítulo 15. Apocalipse capítulo 15. E hoje nós continuamos com o nosso estudo em Apocalipse. Capítulo 15 é um capítulo relativamente fácil, porque ele é introdutório, ele está introduzindo o capítulo 16. Então acho que a gente vai conseguir passar com certa facilidade por ele hoje. São só 8 versículos também, o capítulo todo. Então não é um capítulo grande, extensivo, cheio de imagens e símbolos misteriosos para a gente entender. Então é um capítulo relativamente mais tranquilo. Então Apocalipse capítulo 15, nós vamos ler todo o capítulo, ou os 8 versículos. Todo mundo achou aí? Então, Apocalipse capítulo 15, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes havia sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário os 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente, e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Palavra de Deus. Então, como eu disse, não é um capítulo assim cheio de dificuldade, mas é um capítulo importante e ele vai introduzir para a gente o capítulo 16, que segue aqui. Ele está falando como que os anjos receberam essas taças, tudo que aconteceu ali antes. O capítulo 16 vai falar sobre o derramar dessas taças sobre o mundo. Então, a primeira coisa que a gente tem que notar aqui, existe um paralelo, sempre lembra disso, talvez até para quem não estava aqui no começo, lá no começo, há 30 aulas atrás, ou mais ou menos isso, quando eu comecei essa série. Você viu que as minhas séries são meio longas, né? Os caras falam, estou fazendo uma série, aí você faz uma série de 5 pregações. A minha série, dentro da série, já está sendo quase 5 pregações. A série, dentro da série de Lucas, já está quase em 5 pregações. Enfim, então é importante lembrar que antes dessas 7 pragas, nós tivemos os 7 selos, depois nós tivemos as 7 trombetas, agora nós temos as 7 taças. Eu já disse isso antes, mas eu vou repetir. O Apocalipse, agora que nós estamos vendo aqui, o que vai acontecer aqui com as 7 taças, são o quê? É uma nova progressão de eventos, diferente ou distinto das últimas? Não. O que ele está fazendo aqui agora, ele vai repetir o que aconteceu nos selos e nas trombetas. Os selos, as trombetas e as taças estão descrevendo o mesmo evento, ou os mesmos eventos, de ângulos diferentes. Eu gosto muito da imagem da ilustração do filme. Sabe quando o jogo de futebol, estava passando um jogo de futebol, aí tem o gol, passa o gol de vários ângulos, é o mesmo gol.
só que a cada ângulo você vê de uma forma diferente. E ele está também trazendo o quê? Uma revelação, está progredindo, uma progressão dos eventos. Ele vai nos dando mais entendimento. Quando ele fala, olha, os 144 mil, aí depois ele vai explicar quem são os 144 mil. Aqueles que têm, aqueles que estão, as almas estão debaixo do altar, que clamam. Então ele vai começando a explicar coisas que ele disse lá atrás. O Apocalipse vai rodando e ele vai falando, olha, lembra daqui, você que são os 144 mil? Ele vai trazendo ao nosso conhecimento. Então, assim como foi nos selos e nas trombetas, a gente tem o mesmo padrão aqui, porque antes dos selos começarem, do cordeiro começar a quebrar os selos, e dos anjos começarem a soprar suas trombetas, eles têm uma visão do céu. Se você olhar no capítulo 4 e 5, no capítulo 8, você vai ver que existe o quê? Essa visão do céu. Porque no capítulo 4 e 5, João sobe e vai ver o quê? O trono de Deus e do Cordeiro. E aquilo tudo que está acontecendo lá no céu. Aí, lembra que o Cordeiro pega o selo da mão de Deus e começa para quebrar os seus selos? Então ele tem uma visão dos céus primeiro. Assim também é no capítulo 8. Então, antes dos selos e antes das trombetas, eles têm uma visão do céu. Aqui, mais uma vez, a mesma coisa. Para mostrar, mais uma vez, que não é um evento paralelo. Porque se você tentar interpretar o Apocalipse de uma maneira sequencial, como muitos têm feito, primeiro vem os selos. Aí os selos acabaram com 1/4 da terra. Depois vem o quê? Vem as trombetas. E as trombetas acabam com 1/3 da terra. Existe uma programa, tá vendo? Acabou com 1/4, acabou com 1/3. Agora as trombetas, a destruição é completa. Então, tá vendo como não podem ser os mesmos eventos por causa disso? Mas o que está acontecendo ali, João só está mostrando a intensidade. Ele não é mais uma vez um símbolo. E aí, a gente tem, depois que acontece essa visão do céu, aí que a gente tem o quê? Os julgamentos. Que aí nós temos o cordeiro quebrando os selos, que aí a gente vai ter as trombetas sendo tocadas, sai gafanhoto, aquele negócio todo, meteoro, estrela que cai na água, estrela que cai no mar, lembra de tudo isso? Então, se você não lembra disso, você volta lá para as minhas primeiras mensagens, que lá a gente vai mostrar o que está querendo dizer, o que aquele monte de símbolo quer dizer. O que nada mais é, se você se lembra das minhas primeiras aulas lá atrás, o que tudo aquilo ali queria dizer? Lembra dos cavalos? Porque vai quebrando os selos, quem vai saindo primeiro? São os cavaleiros. Aí o primeiro que sai é o quê? Aquele que sai para conquistar. Ou ele sai para conquistar, o conquistador vai gerar o quê? Guerra. Porque toda vez que um líder se levanta com autoridade, o que vai acontecer com os outros? Não vão querer a autoridade dele, então vai trazer guerra. A guerra vai trazer o quê? Fome. A fome vai trazer morte. Existe uma sequência lógica nos selos. É isso que ele está falando, olha, vai sair um líder. Quem é esse líder? O capítulo 12 vai falar quem é esse líder. O capítulo 13 vai falar quem é esse líder, é o anticristo. Então ele falou do cavaleiro, ele falou de um líder lá atrás, ele não falou quem. Mas lá na frente ele vai explicar. Está vendo como é a revelação progressiva? Todo o Apocalipse está falando de um único momento. Qual momento? O momento que antecede a volta de Jesus. Aqueles 3 anos e meio de pura perseguição, de grande tribulação. Ele está falando desse momento. Então ele vai revelando aos pouquinhos o que está acontecendo. Fala dos selos, aí os selos, as trombetas vão ficar um pouquinho mais claras. Aí as trombetas, então... aí fala da morte de todo mundo, aí vai abrindo os selos, vai falando das almas no altar que foram mortas durante esse tempo. Mas como essas almas foram mortas? Elas foram mortas porque elas foram perseguidas e mortas. Como que elas foram perseguidas e mortas? Pelo anticristo e pelo falso profeta, do capítulo 12 e do capítulo 13, que vão mostrar ali o dragão e etc, depois vem as 2 bestas e etc. Então, tudo isso ele vai, lá atrás ele não fica explicando muito isso, só aconteceu isso, as almas estão debaixo da terra, como que elas foram para lá, como que elas morreram? Aí você vai saber só no capítulo 13. Então, as trombetas vão falar, que primeiro aí vão atacar a água, os mares, a vegetação, as estrelas. Do que ele está falando? De todo o universo, é uma destruição total, completa. É isso que as trombetas... Se você olhar lá, tem uma sequência lógica também.
é o completo. Então, eu só estou fazendo uma revisão de tudo que a gente já viu. Aí, as taças, eles cumprem tudo isso, é o final de tudo isso. Mais uma vez, é um ângulo diferente, mas elas são o último ângulo que a gente vai ver o mesmo gol. Com elas se completam a ira de Deus. E ele já tinha anunciado esse negócio de trombetas, de taças. Aliás, ele vai falar de taça lá no capítulo 10 e no capítulo 11, né? Se você voltar aí rapidinho no capítulo 10, você não precisa abrir se você não quiser, eu leio aqui rapidinho, 10, 6, ele diz assim: e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai se cumprir o mistério de Deus. Um ponto importante que eu não mencionei: tanto os selos, as trombetas quanto as taças, o que acontece no final de tudo isso? Acaba tudo. Jesus volta, ele conquista tudo, ele estabelece o reino, ele destrói o mundo inteiro, basicamente, com as selos, trombetas e taças. Então, se esses eventos são progressivos, está um depois do outro, quantas vezes acabou o mundo? 3? Então, não faz nem sentido. Se você tentar interpretar Apocalipse desse jeito, você vai dar um nó na sua cabeça e não vai sair do lugar. Porque cada evento desse aqui é uma coisa diferente, é por isso que tem muita gente que, da linha mais historicista, né, ou pré-tribulacionista dispensacionalista, que faz o quê? Pega isso aqui, é tudo uma sequência. Aí eles ficam colocando eventos, isso aqui na história, isso aqui na história, tá vendo isso aqui? Isso aqui foi isso aqui foi a Torre Gêmeas que caiu. Porque essa aqui, eu vi o mar de vidro com fogo misturado, eu lembro da época que eu vi isso. Esse aqui, é a Torre Gêmeas, é o mar de vidro com fogo misturado, porque é um prédio caindo, vidro, né, e fogo, é as Torres Gêmeas. Então isso aqui está profetizado no Apocalipse. Se você procurar isso na internet, você vai achar. Então, a pergunta é, quantos finais de mundo a gente tem? Não faz sentido. Então, são... Então, você vai ter que assumir uma posição diferente. Não, isso aqui não é uma coisa global, é um negócio regional, né? A minha pergunta para isso aí, para a galera toda e Jesus que ia voltar, cadê? Não voltou? Esse é um dos problemas com uma das linhagens, né? Os preteristas, que eles assumem que tudo que se cumpriu no primeiro século. Tudo se cumpriu no primeiro século, com a destruição de Jerusalém, etc, etc. Então, tudo se cumpriu no primeiro... Eles não aceitam que Apocalipse foi escrito no ano 95. Eles acreditam que foi escrito antes do ano 70. Então, essa é uma linha também. E eles acreditam que tudo se cumpriu no primeiro século. A pergunta que eles têm que responder e cadê Jesus? Eles têm um problema para responder. Essas 7 taças, elas têm um paralelo, como nós vamos ver na próxima semana, tem um paralelo muito grande com o Êxodo. Porque essas pragas aqui, como nós vamos ver, quando ele começar a falar das pragas, o mar foi transformado em sangue. Aonde o mar foi transformado em sangue? No Êxodo, no Egito. A gente vai ver a escuridão. Qual que é a 9ª praga do Egito? A escuridão. Por quê? Porque Deus está humilhando os deuses do Egito. Deus está humilhando os deuses do Egito. Porque, se você lembra, porque conhece um pouquinho de mitologia, eu já estudou um pouquinho a palavra de Deus, você vai ver que o deus Ra é o maior deus egípcio, o deus Sol. E os faraós, eles se denominavam os filhos de Ra, que era o deus Sol. Então... Tem um povo que... muita música fala do Ra. A mitologia egípcia é um negócio que tem muitas músicas contemporâneas hoje, o olho que todo vê, aquele negócio todo. Mas o Ra, ele era o principal deus do panteão deles, né, egípcio. E aí o faraó é filho dele. Então, o que Deus faz para humilhar o maior deus deles? Vou deixar tudo em trevas. E ninguém vai ver nada. Trevas tais que vocês vão poder apalpar. Então, ele vai falar das trevas no próximo, nas taças, quando derramar as taças. Então, Deus está humilhando mais uma vez quem? Os deuses das nações. Mas o que você vai ver, e é um padrão que você vai ver nos próximos,
E a gente teve essa discussão quinta-feira no curso Novos Membros, né? Mas e se Deus deixasse ele? Ele nunca ia querer? Aí, o capítulo 16 vai falar bem assim, depois de todas essas pragas, ele vai falar assim, mas mesmo assim, eles não se arrependeram dos seus delitos, dos seus pecados. Eles não se arrependeram. Então, Deus mostra os milagres. Gente, milagre não convence ninguém. Se milagre convencesse, eu gosto de colocar dessa maneira, a maior prova de que milagre não converte o coração de pecadores é Faraó. Ele viu os maiores milagres e mesmo assim não se converteu. E aí, mas era com Faraó, porque as pessoas têm, mas Deus endureceu o coração de Faraó, fora de contexto, fora de entendimento, não sabe do que ele está falando. Você vai para o capítulo 16 de Apocalipse, está falando a mesma coisa aqui, que eles viram e se rebelaram, não quiseram a Deus, eles blasfemaram, a Bíblia fala aqui que eles, no capítulo 16, que eles blasfemaram contra Deus e contra as pragas, porque eles sabiam de onde as pragas vêm, nos últimos dias eles sabem de onde as pragas vêm, eles vão blasfemar contra Deus em vez de se arrepender. Quem convence do pecado, do juízo e da justiça é só o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir, não acontece. Aí ele vê o mar de vidro misturado com fogo. Do que ele está falando aqui? Se você voltar para o capítulo 4, versículo 6, o que tem no capítulo 4, versículo 6? Lembra que no capítulo 4 está mostrando o quê? 4 e 5 está mostrando uma visão do céu. Então eles têm uma visão do trono de Deus. Lembra no capítulo 4? Que eles veem o trono de Deus. E lá no capítulo 4, versículo 6, tem o mar de vidro. Só que aqui é um mar de vidro misturado com fogo, que é a questão da justiça, da ira de Deus, que está associada com o fogo. Mas se você também for, lembrando do paralelo do Êxodo, lembrando que isso aqui também é uma alusão ao Êxodo, tem que ter muito, sempre isso no fundo da nossa cabeça aí, o mar, ou o Êxodo, o que eles atravessam quando eles saem do Egito? Eles atravessam o Mar Vermelho, né? Então eles atravessam o Mar Vermelho, e é o que? É o símbolo daquilo do Êxodo, né? Que eles estão saindo da escravidão de Satanás, de Faraó, que é a representação de Satanás, e indo para o reino de Deus, que o símbolo todo do Êxodo é a nossa caminhada como cristãos. Nós saímos do reino das trevas e fomos para o reino de Jesus Cristo. Então ali eles passam a pé, sem armas, sem luta, eles não fazem nada. Quem luta por eles? É o Senhor. Quem derrota os seus inimigos? É o Senhor. Não são os israelitas. Da mesma maneira não somos nós que lutamos, não somos nós que fazemos nada, nós apenas somos fiéis ao Senhor. É Ele que luta, é Ele quem vence Satanás, é Ele quem vence a morte, é Ele quem destrói os nossos inimigos, não somos nós. E é engraçado que no capítulo, se você for para o capítulo 14 de Êxodo, capítulo 14, versículo 30 de Êxodo, você vai achar uma coisa interessante lá, que eles estão na beira da praia lá e vêm, né, os mortos egípcios, os exércitos derrotados. Aqui eles estão, né, mais uma vez no versículo 2 aí, no capítulo 15, se você voltar aí, em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, eles estavam em pé junto ao mar, ou seja, o que ele quer colocar com isso aqui, é aquela lembrança dos israelitas na beira da praia, na beira do mar, vendo os seus inimigos derrotados no meio do mar. É isso que ele quer nos lembrar aqui. Aqui eles estão, primeiro, o mar de vidro é o mar da presença de Deus, então eles estão na presença de quem? Na presença de Deus, vendo os seus inimigos derrotados pelo Senhor. Porque eles veem, foi a força do braço deles que derrotou os egípcios? Não, eles não fizeram nada. Quem fez? O Senhor. Foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem derrotou. E aí eles seguravam harpas, e lembra da semana passada, semana retrasada que a gente falou sobre os arpistas, aí se você voltar no capítulo 14, fala dos 144 mil, mas esses 144 mil foram comprados, era só eles são castos, e etc, etc, aí tem gente que fala, não, é 144 mil do povo de Israel, que são homens, e etc, aí a gente já viu no capítulo 7 que os 144 mil são quem? O povo de Deus.
né? Aí, aqui, lembra que eles são arpistas e que eles recebem um novo cântico, que só eles podem cantar? Aqui está falando que eles são arpistas, que eles recebem harpas também de Deus, e eles aprendem um novo cântico, o cântico de Moisés. Não é muito parecido para a gente falar, não, esse aqui é um povo, esse aqui é um outro povo. Se ele lembra do padrão, ele está revelando, ele está dando cada vez mais revelando o que está acontecendo, nos mostrando, nos dando conhecimento do que está acontecendo anterior. No capítulo 14 anterior, ele está falando dos arpistas, está falando dos que conheceram, os 144 mil que andaram junto com o Senhor, que seguiam o Senhor por onde ele for. O que significa seguir o Senhor por onde ele for? Eles morreram como Jesus morreu. Foram martirizados, foram assassinados por causa de Cristo. Isso é seguir o Senhor por onde ele vai. Então aí, não, esse aqui é só o povo de Israel, que são 144 mil, está falando de 12 mil aqui, ó, literal. Você tem uns problemas para responder aí bem sérios, né? Então está falando, esses 144 mil é o mesmo do capítulo 7 do capítulo 14, esses são os arpistas aqui, eles estão cantando o cântico novo de Moisés. E é interessante que isso aqui tudo é um padrão de como a gente acabou de falar aqui na questão da oração, da matemática de Deus, que é diferente da nossa, né? Porque como que eles ganham? Eles ganham através da morte. Eles têm espadas nas mãos? Não. Eles lutam em uma guerra? Não. Como que eles vencem Satanás? Através da sua morte. E é engraçado porque a besta faz guerra com eles, e lembra da linguagem que a Bíblia usa? Tanto do dragão, no capítulo 11, lembra no capítulo 11 que as duas testemunhas são mortas, e Deus deu a autoridade e para vencê-los, para eles vencerem as duas testemunhas, eles mataram as duas testemunhas, e depois Deus dá autoridade para eles matarem, ou para eles conquistarem, ou vencerem quem? Os santos, para guerrear contra os santos e vencê-los. Lembram disso? Então, Satanás, a besta, está vencendo os santos, vencendo as duas testemunhas, vencendo a igreja, abre aspas. Por quê? Porque ele está matando fisicamente, ele está vencendo numa perspectiva material, mas quem de fato venceu? Os santos, o Cordeiro. Por quê? E como que eles venceram? Lutando? Não, eles venceram se entregando, eles venceram morrendo e não lutando, eles venceram morrendo e não matando. Existe aqui, é quase que uma brincadeira, é quase que uma paródia aqui. Enquanto Satanás pensa que ele está vencendo matando os santos, ele está sendo derrotado pela morte dos santos. Enquanto ele pensa que está matando Jesus, está vencendo na morte de Jesus, a morte foi destruída pelo poder da vida. Ele foi derrotado, destruído pelas obras do Senhor Jesus Cristo na cruz. Enquanto ele pensa que ele está nos matando, nos perseguindo, nos destruindo, ele está só nos aproximando mais de Deus. Ou seja, aquele ditado, né? Só vai dando corda para se enforcar. Exatamente. O que a morte pode fazer com o crente? Exatamente. Venha a morte, porque o mais próximo que você vai, o mais fundo que você me enterrar, mais perto de Deus você vai me levar. Então aí começa no capítulo, versículo 3 e 4, aí ele tem um cântico, né, que nós cantamos às vezes na igreja aqui, é um cântico muito conhecido nosso, né, e é interessante, se você notar o cântico aí, os santos não celebram as suas conquistas ministeriais, a sua perseverança, ou a sua fidelidade a Deus. O seu louvor é totalmente voltado ao Senhor, quem Ele é e aquilo que Ele faz. Eles não chegam lá falando assim, nossa, você viu meu ministério, você viu quantas pessoas eu atingi, você viu como eu fui fiel, perseverante na palavra. Tem alguma coisa aqui, em alguma coisa, em qualquer parte da Bíblia falando disso, mas não é só aqui não, é só em qualquer uma parte da Bíblia, você vê algum tipo de louvor assim? Também. Quem eles louvam? Quando chega no céu, gente, só tem um digno de adoração. Aliás, no céu ou na terra, em qualquer lugar, só tem um digno de adoração, é o Senhor. Então eles chegam lá, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso.
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá? Quem não te glorificará? Pois só o teu nome é santo. Eles não chegam lá, ninguém chega lá, a gente, você viu meu ministério? Nossa, mas você viu quantas pessoas eu levei para Jesus? Não, você viu como eu? Não. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. A glória e o louvor são dele. Aí, no capítulo 5 ao capítulo 15, versículo 5 ao 8, nós temos os anjos que recebem as taças e estão sendo preparados para lançarem as suas taças sobre a terra. E é aí que começa o capítulo 16 e vem as 7 taças com os 7 anjos. E nós continuamos na semana que vem. Amém? Amém. Esse era um capítulo bem curtinho, eu avisei que ele é um capítulo mais curto, um capítulo mais tranquilo de ser entendido, sem muito mistério. Um capítulo mais tranquilo para relaxar a cabeça. Aí semana que vem a gente volta. Deus abençoe.